Marcas pelo Mundo está gravando essa entrevista de um lugar muito especial, da Casinha Souvenir. E o papo é com ele, Renato Firmiano, CMO da Sherwin Williams. Tudo bem? Obrigada por me receber aqui. É um prazer, é meu, Eli. Acho que fazia tempo que a gente não conversava, acho que vai ser um papo muito legal. Gente, eu conheço o Renato há um tempão já, e há 5 anos ele faz parte desse mundo colorido de marcas tão especiais, né? Bom, queria começar esse bate-papo falando um pouco do posicionamento, né, da Sherwin Williams, que tem algumas marcas no portfólio, como o Souvenir, a própria Sherwin Williams, né, e também a Color Jean. Perfeito, Eli. É isso, né? A gente está num momento, acho que, bastante especial aqui na Sherwin Williams, né? Desde outubro, a Sherwin Williams comprou o negócio de tintas da BASF, que é a marca Souvenir, e hoje a gente está como marketing com esse desafio, né, de liderar esse ecossistema de marcas, né? Então a gente tem a marca Sherwin Williams, que é uma marca, né, globalmente conhecida, uma marca americana e que é pautada muito em funcionalidade. A marca Color Jean é uma marca de sprays, então muito para o público do it yourself, para aquele consumidor que quer fazer você mesmo, quer pintar um banquinho, pintar, né, a porta. E, obviamente, a Souvenir, que é a líder de mercado, uma marca que está presente no Brasil, uma relação com o brasileiro muito forte, né, diria que até íntima, porque está dentro da casa, né, do consumidor, por isso que a gente tem essa casinha Souvenir aqui. E esse é o nosso desafio, fazer com que essas 3 marcas, né, ganhem mais força no mercado, né, trabalhar a complementaridade entre cada uma delas, né, fazendo com que o consumidor entenda, né, a diferencial entre cada uma dessas marcas. Renato, cor tem poder, né? Ela tem poder de mudar totalmente um ambiente, mudar o humor das pessoas, né? Principalmente que você pode, uma cor mais escura, ou uma cor mais clara, transmite uma calma, por exemplo, um verdinho que a gente está aqui. Como que é para trabalhar o portfólio de cores dessas marcas, né? E principalmente, como é a relação do brasileiro com a cor? Acho que essa é uma sorte que a gente tem, né? Trabalhar numa indústria de tinta, né? Onde o que a gente vende é cor no Brasil, né? Acho que o brasileiro tem essa relação com a cor já muito próxima, né? A cor acho que faz parte das nossas grandes festas nacionais, né? É difícil a gente pensar numa festa junina, pensar no carnaval, pensar no futebol e a cor não tá ali inserida. De fato a gente tem, né, acho que essa é uma pergunta que a gente escuta muito, assim, como que define o nome da cor, né, quais são as cores que tem. A gente tem um portfólio muito amplo, né, são quase 2.000 cores disponíveis, então de fato opções tem. Nosso desafio é fazer com que esse consumidor pinte, né, use a cor, né? A gente viu recentemente, né, que as coisas foram ficando mais brancas, mais cinzas. Então você vai ver a Souvenir, principalmente, uma marca que provoca muito a utilização de cor, né? A gente acredita que a cor tem esse poder, né, de transformação, né? A gente fala que a cor, ela, né, até de curar, né, se a gente, né, entrar no âmbito um pouco mais profundo. Então acho que o propósito que a gente tem como marca é fazer com que, né, mostrar para o consumidor o poder que a cor tem, convidar ele a pintar mais, né, colorir a casa dele, né? Obviamente isso, né, gerar transformação. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sou aquela pessoa que vai lá na loja, compra cor, pinta a parede. Qual é o perfil do consumidor? Tem muita gente que nem eu, que põe a mão na massa, ou o pessoal mais, não, vou ali pintar, vou contratar um pintor, ou não é tão mão na massa? Como é que vocês analisam o público? Tem de tudo, né? Acho que esse perfil, que é o, né, o faça você mesmo, né, o do it yourself, ele vem crescendo, né? A pandemia foi onde acho que mais provocou as pessoas a olharem para dentro da casa, pro lar, né? Era um momento que ele também estava mais limitado onde colocar o dinheiro dele. Ele falou assim, vou pintar minha casa, né? Ele ficava naquele home office, aquela parede branca, descascada, né? Então acho que é o momento da gente colocar cor. Então, obviamente, desde a pandemia a gente vê crescendo bastante, né, esse consumidor que ele quer fazer, que ele quer experimentar, ele quer testar. Mas, obviamente, o pintor, né, é um stakeholder muito importante dentro dessa indústria, né? Então, obviamente, quando a gente pensa em grandes construções, em grandes volumes, né, pintar um apartamento inteiro, construir uma casa, lembrando que no Brasil ainda grande parte das pessoas vivem em casas, o pintor tem um papel significativo, né? Então eu diria que a gente tem o papel e a responsabilidade, né, de incentivar tanto aquele que quer pintar você mesmo, quanto de fato, né, contratar um pintor, né? Então a gente, né, trabalha todo esse ecossistema. Qual é o desafio do marketing, principalmente quando o consumidor compra a cor, nem sempre a marca? Olha, acho que a gente tem vários desafios. O primeiro é que a gente está vendendo um produto que ele é intangível. Ele só ganha vida quando ele vai, de fato, para a parede, né? E quando ele vai para a parede, a marca desaparece, porque você não sabe se é Souvenir aqui, se é Sherwin Williams, qual é a marca que está aqui, né? Então a gente, como marketing, tem, né, primeiro, um trabalho muito grande de mostrar para ele, né, ou de inspirar ele, de fazer com que essa marca esteja presente em
toda a etapa da jornada, né? Então, quando ele precisa de uma inspiração, que cor que eu uso, né? Eu quero transmitir, fazer com que o meu quarto seja mais calmo, né? Quero trazer, né, tranquilidade, ou não, quero trazer mais energia. Então, a marca pode estar ali não só como, né, uma marca que vende produto, mas uma marca que vende serviço, né? Que consegue dialogar, que traz conteúdo para esse consumidor, né? Então, acho que o papel como marketing é, de fato, né, tá desde o momento da inspiração dele, né, até o momento que ele termina, né, de pintar. Eu posso ajudar, a gente tem ferramentas para ajudar ele a escolher um pintor, ferramentas para ele ajudar a escolher o produto, como ele calcula a quantidade de tinta. Então, acho que é esse papel que a gente tem, né? Acompanhar esse consumidor ao longo de toda essa jornada. Tem muita tecnologia envolvida no mundo da tinta, né? Porque você consegue ter uma tinta sem cheiro, uma tinta específica para cada ambiente interno e externo. Como é que a marca enxerga tecnologia e inovação? Eu diria que é prioritário, assim, né? Acho que dentro da Sherwin-Williams, a gente, obviamente, né, tem um compromisso muito grande, né, de trazer sempre o que é de melhor, né, de trazer inovação para esse mercado. Acho que um outro dado super positivo dessa indústria a marca Sherwin-Williams, a marca Souvenir é a marca que lidera, né, o mercado de tintas, e é uma marca premium. Então mostra que a gente consegue trazer valor para esse consumidor, porque de fato, né, ele está comprando o que tem de mais valor, né, e isso é traduzido de fato em inovação, né. Então a gente está constantemente pensando em como, né, construir, né, produtos, né, desenvolver produtos que enderecem, né, obviamente, needs do consumidor, mas que tragam inovação, né. Um recente que a gente lançou é um produto chamado Fosco Sempre Limpo, que de fato uma das dores que o consumidor tem era de limpeza. Ele pintou a casa, já foi lá o cachorro, colocou a pata, o nenê pintou, e a gente tem uma tecnologia específica, né, só a Souvenir tem esse produto, que é muito mais fácil de limpar. Então, quando você limpa, de fato, não vai trazer o brilho, não vai descascar. Então, eu diria que isso faz parte do nosso dia a dia. Vocês, esse ano, tiveram um momento muito especial, porque vocês colocaram a cor para jogo, né? Como é que foi isso tudo? A Souvenir, né, a gente tem esse, né, como uma das frentes nossas, né, é o poder de transformação da cor, né? A gente fala que cor transforma. A gente já viveu um momento de Copa do Mundo e a gente falou, é uma celebração nacional onde a cor está muito presente, como que a gente usa desse momento para convidar, né, as pessoas a botarem a cor para jogo, né? Então a gente queria incentivar, de fato, o consumidor brasileiro a usar mais cor, né, a testar, a usar. Então a gente, né, partiu de um insight, né, que é esse, que as coisas estavam ficando mais brancas, mais cinzas, as casas tudo igual, né, e a gente falou assim, cara, aqui é o Brasil, né, a gente pode ser diferente, a gente tem que ousar, né, a gente tem criatividade como um dos grandes atributos, né, do brasileiro. Então a gente construiu uma campanha, né, que tinha assim, essa provocação de botar a cor para jogo, para convidar esse consumidor de fato a pintar mais, né, a colorir a casa dele. E vocês transformaram uma comunidade no Recife, Vasco da Gama, que vocês mobilizaram inclusive a sociedade, né, a população a pintar as suas casas, também transformar aquela região. Conta pra gente sobre esse projeto. Eu diria que esse projeto, né, ele nasceu, ele era a cereja do bolo, mas para mim ele talvez ficou, né, a frente mais importante que a gente teve nessa campanha. Um pouco do walk the talk, né? A gente não queria só convidar o consumidor a pintar, né, provocar ele a pintar, mas a gente queria mostrar que a gente, né, faz isso também. E a gente, né, viu, né, obviamente, as quadras que estão espalhadas aí nas diversas comunidades que existem no Brasil, é onde nasce o futebol brasileiro, né, onde nasce o jogador de futebol. E a gente falou assim, cara, vamos pensar como que a gente pode, né, resgatar essas quadras, né, ou esse futebol que acontecia nessas comunidades. E a gente conheceu uma comunidade no Recife que chama Vasco da Gama. A gente tem uma fábrica lá, então era um lugar que a gente tinha já uma relação construída, e eles tinham uma quadra que estava, né, abandonada, né? E lá atrás eles tinham até um campeonato chamado a Copa Vasco da Gama. A gente falou assim, vamos primeiro fazer com que essa quadra ressurja, né? E obviamente a gente falou assim, a gente não pode parar só na quadra, né? E daí o projeto cresceu e a gente acabou, né, impactando ali toda a comunidade, né? A gente envolveu artistas, a comunidade, foi um projeto com a União BR, para de fato fazer com que a cor, né, ali criasse um impacto real, né? E eu tive a oportunidade de estar lá e depois, né, durante todo esse processo, né, que foi um processo com a comunidade, de escuta, muita proximidade, mas quando termina, né, e a gente, né, escutando deles, a gente vê de fato o impacto que fica, né, o quanto que a cor, né, eles voltaram a ter uma associação. Muda, né? toda a atmosfera do lugar, assim, né? Foi incrível. E vem uma escola por aí, né? Exatamente, né? A gente também tem essa preocupação de... A gente não queria que a Souvenir chegasse lá, pintasse a comunidade, né? Tá, obrigado, né? Vamos pra próxima. A gente
se preocupa em que legado a gente deixa, além da cor, né, da transformação. Então a gente, né, tem uma escola que né, é a escola da comunidade, então a gente foi lá fazer um trabalho com essa escola também. A gente ajudou eles a resgatarem a associação, né, da comunidade. Então eu acho que ali onde a gente viveu de fato o nosso propósito de que cor muda tudo, né, na sua... Da forma mais verdadeira, né? E eu acho que como marketing aqui, como time de marketing, mostra o potencial, né? Eu acho que a responsabilidade que a gente tem, né, como marca, né? Eu acho que ali é um dos grandes caminhos, né, olhando para frente, de viver um propósito, né, de uma marca, né, criar um impacto real e isso beneficiar, né, bastante, né, a sociedade como um todo ali. Apesar de ter o ESG aí nesse projeto, é uma plataforma de marca, né? E vocês também têm outros projetos, inclusive com os pintores, para a área de ESG. O ESG, ou essa, né, vamos pensar, o atributo de socialmente responsável é algo muito presente na Souvenir. E eu diria que na pandemia também foi um momento que ele acendeu mais forte, quando os pintores não tinham casa para pintar. Então, naquele momento, a gente falou assim, como marca a gente ajuda esse pintor, né? Então, a gente construiu naquele momento o Pintar o Bem, que num primeiro momento ele né, criou suporte financeiro para esses pintores, como que ajuda esses pintores financeiramente, porque ele não tinha trabalho, mas obviamente ele foi evoluindo, né, e ele virou uma plataforma de capacitação de pintores, né, e principalmente dentro de comunidades, né, então como que a gente, né, capacita, profissionaliza para trazer pessoas para o mercado de trabalho, né, então acho que essa é uma frente que a gente veio trabalhando nos últimos anos, que até conectou a gente com muitas dessas comunidades, conheceu um pouco essa realidade, a gente aprendeu muita coisa, né, e acho que agora a cor, ela acaba sendo esse poder de transformação, né? E a gente fala que é a forma que conecta a Souvenir com o Brasil é através da cor, né? Então a gente fez uma ação no Candial também, né? De revitalizar o Candial. A gente pintou algumas quadras que tinham dentro de um projeto de Minas Urbano, eram quadras em Minas Gerais, esse recentemente no Vasco da Gama, então vem muita coisa pela frente ainda. Que bacana, parabéns pelo projeto. Imagina. Agora, Rê, me conta uma coisa. Quando você pensa no portfólio da marca, tem centenas de cores, né? Mas todo ano tem novidade. Como é eleita a cor do ano? Como vocês definem o que vai pautar no ano seguinte? Eu diria que essa é uma das partes mais divertidas do nosso trabalho aqui, né? E já fica o convite, né? Em breve aí a gente tem o lançamento da cor do ano de 2027. Tô curiosa já. Então já fica o convite, ele tem um evento bacana que a gente sempre faz esse lançamento. Eu acho que primeiro, ele parte de um estudo de tendência de comportamento, né? A Sherwin Williams globalmente tem esse estudo que está lendo o que está acontecendo no mundo, né? Como comportamento mesmo da sociedade, das pessoas, tecnologia. E nosso papel é traduzir esse comportamento em cor. Né, como você falou, né, a cor pode acalmar, ela pode trazer energia. Então, todo ano, né, a gente está muito conectado com o que está acontecendo, né, socialmente, nas comunidades, né, na vida das pessoas, e com essa responsabilidade de fazer com que essas 2.000 cores e trazer quase que uma curadoria, né, para esse ano. Essas são as cores tendências, né, e obviamente depois tem uma cor do ano que, né, de alguma forma concretiza tudo isso, né? Mas eu diria que é um trabalho muito robusto que a gente tem, que ele, né, ele começa, ele é um trabalho que ele praticamente não termina, né? Quando começa o ano a gente já está pesquisando tendências, entendendo o comportamento, né? E junto com o time de cores, né? Como traduzir isso não só em uma cor do ano, mas geralmente a gente traz uma paleta de cores, né? São 50, 40, depende do ano, a gente traz ali as cores que serão tendências. Que eu acho que primeiro tem esse trabalho de tradução, né? Mas também de ajudar o consumidor, né, a guiar um pouco a escolha dele, né? Com qual cor ele começa? Começa com as cores que são tendências, né? Aqui você vai se identificar mais fácil, assim, né? No próximo, né, agora segundo semestre, é quando a gente lança, né, tanto a cor do ano da Sherwin Williams, né? Cada uma das marcas aqui, tanto Sherwin Williams quanto Souvenir, elas têm cores do ano, né? A gente apresenta as cores do ano dela. Não necessariamente é a mesma cor, porque cada marca lê a tendência de uma forma diferente, né? Como eu falei, a Souvenir, ela lê, né, todo esse estudo de tendência, né, mas muito com a perspectiva e o olhar do Brasil, né? E a marca Sherwin Williams olha isso numa perspectiva mais global, né? Então, né, em breve aí a gente vai revelar um pouquinho disso mais para vocês. E também tem o DNA da marca na cor do ano? Como é que funciona isso? Ou não? É sempre as tendências de acordo com o mercado? Eu não diria que da marca ela tem um pouco dessa ótica do global e do Brasil,
né? Então a Souvenir, ela vai olhar as tendências, mas ela vai trazer um filtro ou um layer do Brasil, né? Porque obviamente tem coisas acontecendo no mundo, mas tem coisas também acontecendo aqui no Brasil, né? E é uma marca que ela tem um DNA um pouco mais provocativo, né? Então você vai ver talvez um pouco mais de ousadia quando a gente pensa nas cores ou nas paletas da Souvenir. A Sherwin Williams, né, que tem esse olhar global, ela também tem uma característica como marca de, né, ser um pouco, né, inclusiva. Ela tem que incluir o mundo inteiro. Então talvez ela vai ser menos ousada, né? Mas eu diria que, né, obviamente o posicionamento da marca ele faz parte da conversa, né, das discussões, mas é de fato uma tradução da tendência, né, a forma como que a gente trabalha mesmo. Muito legal. Agora, esse ano vocês fizeram várias iniciativas, uma delas também foi participar da Bienal, né? Qual é esse Bienal da Arquitetura? Como que funciona a relação da marca com o público, por exemplo, especificador, os arquitetos, os decoradores? Porque é uma marca que fala tanto com o público final, que vai ali na loja e compra a tinta para transformar a sua casa, mas também esse público que está mais antenado na arquitetura, no design. É um público, né, essencial dentro do nosso ecossistema. Acho que essa é outra particularidade dessa indústria. Assim, quando a gente pensa na tinta, a gente obviamente tem o consumidor final, e a gente está, né, constantemente, né, trabalhando, construindo, né, empoderando esse consumidor para que ele conheça mais. A gente tem o pintor, como eu comentei, a gente tem o arquiteto, o design de interior, né, e os nossos clientes também, as lojas, né? Então esse é um ecossistema que a gente busca, né, sempre, né, manter ele conectado e próximo, né? Então as nossas marcas, né, o nosso time de marketing está próximo do pintor, tem que estar próximo do arquiteto, tem que estar próximo do cliente, próximo do consumidor. E o arquiteto, o principal valor para ele é justamente a questão da educação, né? Então a cor é onde a gente mais cria também esse diálogo com o arquiteto. Como ele construi dentro do projeto dele, né, um trabalho de cor, quais melhores cores para utilizar, né? Então a curadoria, né, a cor do ano, né, ela tem duas óticas, né? Quando a gente fala assim, qual é a cor do ano, geralmente ela vai de uma forma, uma comunicação até mais massiva para o consumidor, mas quando a gente leva isso para o público especificador, por arquiteto, daí a gente leva no detalhe. Então por que essa cor foi escolhida, por que são essas paletas, né? Como você conecta, como que você combina. Então a gente tem um trabalho muito de educar mesmo, né, o especificador, é onde ele vê mais valor, de estar próximo dele, para que ele saiba, né, especificar a melhor cor para o cliente dele também. Agora, além da cor do ano, que vai ficar todo mundo curioso para saber qual é, eu também não sei, gente, mas logo o Renato volta aqui para contar o que a gente pode esperar das marcas, né? Porque tem Souvenir, Sherwin e também Colorgen daqui para o final do ano. Olha, eu acho que muita coisa especial, né? Como eu falei, a gente está num momento muito importante, né, de olhar para essas três marcas, né, e explorar o que cada uma tem como potencial, né, a diferença entre cada uma delas. Acho que é um presente poder gerenciar, né, marcas tão diferentes e complementares nesse universo. Obviamente, o final do ano, né, tem a revelação das cores do ano, tanto para Sherwin Williams quanto para Souvenir. Então, mantém aí a curiosidade, né, e a gente vai revelando aos poucos, assim. Então, quem ainda não segue tanto Sherwin Williams quanto Souvenir nas redes sociais pode seguir a gente. E Colorgen é uma marca que ela tá muito pautada nesse universo, né, do it yourself, que é do faça você mesmo, mas também na arte urbana, né? Então também ficam atentos que a gente vai estar, né, provavelmente em eventos ali que se conectam com o público de arte urbana, né, que estão ali nas cidades, nessa parte do urbanismo, a marca também vai estar muito presente, mas tem muita coisa legal pela frente. Legal, gente, eu amei esse bate-papo, esse universo colorido. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Eli, foi um prazer, né? Acho que muito legal receber vocês aqui na nossa casa, no nosso escritório, um pouquinho da casinha Souvenir. Acho que dá para sentir, né, o poder e a força que essa marca tem. Muito obrigado, legal. Prazer.